trabalha em cima daquilo que nós depositamos como fé, como esperança no Senhor. E este ano é o ano de céus abertos, né? Diga para a pessoa do seu lado, fala assim: esse ano é um ano de céus abertos sobre a sua vida. Amém? Queridos, o pastor Fernando, né, pregou domingo passado, e ele iniciou o ano, primeiro culto do ano, falando sobre céus abertos, falando sobre alguns princípios para que a gente possa conquistar, né, para que a gente possa desfrutar desse tempo de céus abertos. E ele falou um pouco sobre a gente crer na palavra profética que existe. A palavra de Deus diz que creia nos seus profetas e prosperareis e terei vitória, né? Eu creio, eu sou fruto da palavra, das palavras que Deus liberou através dessa igreja. Eu sempre fui alguém que me coloquei, eu e minha família, a gente sempre se colocou debaixo das palavras, debaixo daquilo que Deus sempre estabeleceu para nós como igreja. E eu quero te encorajar, para você se colocar debaixo dessa palavra de céus abertos. Eu quero te encorajar, eu tenho encorajado os jovens aqui, né, para que você se coloque debaixo dessa palavra. Porque você pode, querido, ficar à margem, você pode achar que isso é só um slogan. Mas quando você toma posse, quando você crê, as coisas acontecem. E eu sou fruto disso, né? Eu tenho encorajado os jovens a crer e a fazer um papel, um caderno de oração. Eles têm feito, eles têm colocado lá os seus pedidos, os seus desejos ao Senhor, aquilo que eles querem romper, os milagres que eles precisam do Senhor, né? Eu creio muito, né, nessa questão da palavra profética, porque Deus ele concede palavras específicas para cada um de nós, não é verdade? Mas quando nós temos uma palavra como igreja, isso tem um peso tremendo, querido, porque a palavra de Deus diz que na unidade Deus ordena a bênção. É no propósito conjunto. A palavra de Deus diz que se dois concordarem acerca de qualquer coisa, Ele fará dos céus o seu desejo. Se dois concordarem, isso fala de unidade. Então eu creio que se você se colocar debaixo dessa palavra de céus abertos, você vai contemplar a fidelidade do Senhor. Porque essa palavra não é uma palavra de homens, mas é uma palavra do Senhor. Diga isso para a pessoa do seu lado, falar, é a palavra de Deus liberada sobre a sua vida. Amém? Aleluia. Deus tem grandes coisas para fazer ao longo desse ano, eu creio nisso. Mas queridos, é importante a gente entender, né? Por que, diante de uma palavra liberada, algumas pessoas têm conquistas e outras não. É importante a gente entender por que algumas pessoas vivem e experimentam a palavra liberada, a palavra profética, e outras pessoas não. É importante a gente entender por que será que algumas pessoas têm conquistas e outras não. Será que Deus é um Deus que faz acepção de pessoas? Não. Mas a gente precisa entender, porque muitas vezes, diante de uma palavra profética e diante de uma não conquista, pessoas desanimam e desistem de caminhar com Deus. E a gente precisa entender o que será que acontece. O pastor Fernando ministrou aqui a semana passada e ele deu alguns princípios, porque se você for para a palavra de Deus, toda vez que existe uma promessa do Senhor, existe também um mandamento e um princípio para que essa promessa se cumpra. E quando nós não nos colocamos debaixo do mandamento também, só da promessa, mas não do mandamento, e não caminhamos debaixo dos mandamentos e dos princípios, nós não conquistamos. E eu quero entender com vocês um princípio tão tremendo e tão importante que a palavra de Deus nos diz, que é algo que a Bíblia fala muito sobre fé. Diga isso comigo, fé. Amém. Caminhando em fé é o tema dessa palavra. E eu quero realmente pensar com vocês a respeito de fé, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus fez grandes maravilhas através ali do povo de Israel e depois com Jesus, e continua fazendo grandes milagres até hoje. Deus continua realizando muitas coisas, mas todos os milagres e todas as questões sobrenaturais
liberadas de Deus para o homem, implicaram em uma participação do homem também nisso. Nunca foi uma ação isolada de Deus. Deus, eu sou Deus, eu posso e eu vou fazer. Não, Ele sempre teve a participação do homem. Deus sempre quis a participação do homem. E a gente pode ver isso em muitos lugares. Quando você olha para Moisés, a vida de Moisés, a abertura ali do Mar Vermelho, teve que existir a participação do homem. Josué derrubando as muralhas de Jericó. E mesmo Jesus, quando ele realizou os milagres ao longo da vida dele aqui na terra, ele sempre fazia uma pergunta, né? E eu sempre me questionava. Imagina Jesus chegando para um cego e falando assim: o que você quer que eu te faça? O cego vai dizer o quê? Não, eu queria um bife mal passado, entendeu, Jesus? Claro, eu quero ver. Ou se não, um paralítico, ele chega para o paralítico e fala assim: olha, levanta e anda. Imagina, eu fico me imaginando eu paralítico, recebendo uma palavra dessa: levanta e anda. Puxa, Jesus, legal, eu queria, mas como que eu faço isso? Existe uma participação da pessoa, existe uma participação do homem, e para isso acontecer você precisa de fé. Você precisa de fé. A galeria dos heróis da fé, ali em Hebreus 11, o texto da Bíblia que fala sobre fé, nós vamos ler alguns versículos. Existe lá os heróis da fé, homens que realizaram grandes coisas, grandes milagres, homens que caminharam nessa terra e realizaram grandes coisas em Deus. Mas é interessante, eu quero ler com vocês o versículo 40 de Hebreus 11. Hebreus 11. Está ali, ó. No final desse capítulo que fala sobre fé, um pouquinho antes desse versículo até fala que aqueles homens descritos nesse capítulo, eles não eram dignos desse mundo, de tamanhas maravilhas que foram realizadas através da vida deles. E nesse versículo Deus é escrito o seguinte: Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Quando eu li isso me saltou aos olhos, querido. Olha só, a palavra de Deus dizendo que tudo que Moisés, tudo que Abraão, tudo que Josué, tudo que Daniel, tudo que esses homens da Bíblia realizaram de extraordinário no Senhor, Deus havia planejado algo melhor para nós. Diga isso para a pessoa do seu lado, fala assim: Deus tem algo melhor para a sua vida. Deus tem algo melhor para nós. Se você observar nesse capítulo, diz que alguns lá até não conquistaram algumas coisas, né? Porque na realidade eles conquistaram sim, mas existia promessas para eles que transcendia a existência deles nessa terra. Existia promessas para a vida deles que existiriam e seriam consumadas nas próximas gerações. E eu e você somos aqueles que vamos aperfeiçoar aquilo que Deus começou lá atrás. Aquilo que Deus começou lá na vida de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, vai ser aperfeiçoado. Deus já está aperfeiçoando através das nossas vidas. E você precisa crer que Deus tem algo melhor para as nossas vidas. Quantos creem? Digam amém. Amém. Aleluia. Queridos, mas é importante a gente entender o que é fé. E Hebreus 11, 1 tem uma definição do que é fé. Hebreus 11, 1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É interessante isso. Fé é a certeza. Na fé não existe dúvida. Na fé não existe um talvez. É a convicção dos fatos, mesmo não vendo, mesmo não acontecendo hoje, mesmo não acontecendo agora, mesmo que você não esteja vendo nada, mas você tem certeza. Fé, querido, eu já ministrei isso aqui uma vez, num sábado. Fé é a materialização das realidades e das verdades espirituais aqui na terra.
Através da fé, fé não é pensamento positivo. Fé não é uma energia positiva, como a gente vê em muitos livros. Não, fé não é isso. Fé é a manifestação do sobrenatural de Deus, porque você tem certeza, você crê que Deus já liberou sobre a sua vida algo. É certo. Não existe dúvida. No mundo espiritual já é verdade. Eu dou um exemplo. Por exemplo, se você for pegar um ônibus, ou se você for pegar um metrô, por que você vai para o ponto? Porque você tem certeza que aquele ônibus vai passar, não é verdade? Mas você está vendo o ônibus? Você viu o motorista saindo lá do ponto inicial e tal? Não. Mas você tem certeza que aquele ônibus vai passar ali. Então você vai para o ponto porque você tem certeza que vai passar. Claro que nós vivemos ainda num mundo, né, tão conturbado que na realidade natural as coisas não acontecem, né? Mas na realidade espiritual não é assim. Isso é uma fé natural que nós temos, mas a fé sobrenatural é a fé em Deus, é a certeza. Eu tenho certeza, e porque eu tenho certeza, eu vou até o ponto. Na fé, querido, existe segurança, mas a fé implica num comportamento, implica num posicionamento, implica em perseverança. Fé não é você ficar em casa, ou mesmo você vir para a igreja e falar só, eu creio, Senhor, eu creio. Mas fé é você começar a agir. Fé é você ir até o ponto, porque você tem certeza que vai acontecer. Vocês conseguem entender o que estou dizendo? E para a gente entender melhor um pouco sobre fé, poderíamos escolher vários textos, né, da palavra de Deus. Mas eu quero me deter com vocês em Números, capítulo 13. Números 13. Eu vou ler os versículos 1 e 2. E depois a gente vai saltar lá para frente no capítulo 13, a partir do versículo 26. Números 13, 1 e 2. Diz assim: E o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Querido, perceba, olha o que Deus diz: terra que dou aos israelitas. Deus já está determinando aquela terra prometida por Ele lá tempos atrás. Ele está determinando, olha, envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, uma terra que eu estou dando, que eu dou a vocês. E aí o que acontece? Moisés separa alguns homens, ele separa 12 homens, conhecido como os 12 espias, para espionar a terra. E é interessante porque quando você vai lendo o texto, você olha no versículo 23 lá, diz que quando eles chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas, e 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Você consegue imaginar um cacho de uva sendo carregado numa vara e precisando de 2 caras para carregar? Você consegue imaginar isso? Essa era a terra que Deus estava prometendo ao povo de Israel. Isso fala, sabe o que, querido? De abundância do Senhor. E o que Deus prometeu àqueles homens, é isso que Deus está falando com você nessa noite. Eu dou a vocês, Deus tem uma terra para nós, Deus tem um ponto mais alto, um nível mais alto para nós. Um nível de transbordar, de abundância, algo que você nunca viu. Assim como para eles aqui, um cacho de uvas, tão grande que tinha que ser carregado numa vara, e por 2 homens. E aí eu quero ler com vocês, a partir do versículo 26, eles olham a terra, eles espionam a terra, e aí eles começam um relato, né? Números 13, a partir do versículo 26. Diz assim: eles então retornaram a Moisés, e a Arão, e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés:
entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura, vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Continua no capítulo 14 dizendo: naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Queridos, esse é o relato muito famoso das Escrituras sobre os 12 espias. E quando eles voltam, eles começam a relatar tudo o que acontecia. E aqui você percebe que tem Calebe, mas se você for olhar mais adiante, né, você vai ver lá Josué, realmente os 2 espias de 12, que deram um relato diferente, que tinham a certeza da vitória no Senhor. E é interessante porque o povo de Israel havia sido liberto do Egito. Ele tinha visto muitos sinais e maravilhas que Deus havia feito. Eles viram o mar vermelho se abrir. Eles viram muitas coisas que Deus havia feito. Mas mesmo assim, diante daquele relato, eles começaram a ficar com medo, aterrorizados. Mas percebam, queridos, porque eles estavam diante de uma promessa do Senhor. Nós não vamos ler, mas depois você pode ler em Êxodo 23, a partir do versículo 20, Deus fez essa promessa lá atrás. E Deus dá detalhes na promessa dele. Ele fala: olha, vocês vão conquistar aquelas terras, mas vocês vão conquistar, inclusive aos poucos. Sabe por quê? Porque se eu deixar aquela terra inabitada, se eu tirar os seus inimigos de lá, você sabe o que vai acontecer? Os animais selvagens, eles vão crescer, e vocês vão ter dificuldade para depois conquistar. Você vai ver isso lá em Êxodo. Tudo estava debaixo do governo de Deus, e era uma promessa de Deus. E mesmo diante da promessa de Deus, que eles teriam uma terra próspera e abençoada, eles duvidaram. E eu quero realmente falar sobre esse princípio importante, de ter a esperança correta. A gente, quando vê em Hebreus lá 11:1 que a gente leu, diz que é a certeza daquilo que nós esperamos. Mas no que será que eu estou esperando? Nós podemos colocar nossa certeza, querido, em coisas que não são a vontade de Deus. Nós podemos colocar a nossa certeza e exercer muita fé, mas aquilo é uma esperança falida, porque não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso é importante esse princípio de nós termos a esperança correta. A palavra de Deus diz: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. Precisamos ter certeza que aquilo que estamos pedindo ao Senhor é a vontade dEle. E se é uma promessa do Senhor, querido, aí você não tem o que temer. Aí você pode depositar toda a sua certeza e toda a sua fé. E a palavra do Senhor para nós, ao longo desse ano é o quê? Céus abertos.
céus abertos. Não coloque a tua certeza numa esperança errada, mas coloque na vontade de Deus. Você está aqui, querido, porque Deus tem promessas para a sua vida. Você não entrou nesse lugar por acaso, você não está nessa igreja por acaso. A palavra do Senhor está já liberada no mundo espiritual, já é uma verdade, já é uma realidade no mundo espiritual. As palavras e as promessas de Deus a respeito da sua família, a respeito da sua vida financeira, a respeito talvez de um problema que você tem de saúde. Deus tem palavras liberadas para você. Existem bênçãos do Senhor, existe uma cura do Senhor liberada para você nessa noite, nesse ano. Mas não só o favor do Senhor para nós, mas o favor do Senhor através de nós. Deus não quer só que você receba o milagre, mas Deus quer que você seja um milagre na vida de muitas outras pessoas. Deus tem céus abertos, querido, para nós como igreja. Deus tem uma terra para nós conquistarmos. Para nós como igreja, Deus está dizendo o seguinte: olha, igreja edificando, eu dei a vocês essa terra. Eu dei a vocês a cidade de São Paulo. Eu dei a vocês a Zona Norte. Eu dei a vocês. Creia nessa palavra. Deus tem maravilhas para fazer através de nós. E Deus tem dons, tem ministérios que já estão liberados no mundo espiritual a teu respeito. Você precisa crer e tomar posse disso. Mas o que nós vemos, né? Quando a gente vai para o texto aqui de Números, né? É que aqueles homens e o povo, eles desistiram. Existia uma promessa de Deus, eles já tinham experimentado quem era Deus, mas eles desistiram, exceto 2 homens, Josué e Caleb. E quantas vezes, querido, do mesmo modo que esses 10 espias, eles começaram a desistir, muitas vezes nós vamos desistindo dos nossos sonhos, nós desistimos de projetos, nós desistimos dos planos que Deus tem para nós, nós não confiamos nas palavras liberadas do Senhor, mesmo diante de uma promessa de Deus, mesmo diante de uma palavra liberada do Senhor, às vezes a gente duvida, e a gente vê frequentemente pessoas que desistem da caminhada com Deus, desistem de Deus, desistem da igreja, desistem. Pessoas que inclusive receberam palavras específicas do Senhor. E tudo isso, querido, por causa de uma luta, por causa de um gigante que se levanta à nossa frente, por causa de uma batalha que se coloca à sua frente, por causa de uma circunstância que você está vendo ali, você começa a olhar em torno, você começa a perder a esperança, e aquela palavra liberada por Deus a teu respeito parece que se enfraquecer no seu coração, porque as circunstâncias dizem outra coisa, e a gente começa a desistir, a gente começa a abrir mão. E eu quero dizer para você, querido, que o único que pode barrar as promessas, de barrar os milagres do Senhor, somos nós mesmos. Eu e você é que podemos barrar as promessas do Senhor de se realizarem. Sabe por quê? Por causa da incredulidade, por causa da falta de fé. Por isso que quando nós caminhamos em fé, e esse é um outro ponto que eu quero ressaltar, quando caminhamos em fé, a visão a nosso respeito tem que mudar, o pensamento tem que mudar, o nosso falar tem que mudar. É interessante porque no verso 30, né, Caleb diz lá, ele faz uma afirmação, ele diz assim, diante de todo aquele relato, né, diante de toda a circunstância adversa, ele diz lá, é certo que venceremos, é o que Caleb diz. E no versículo 31, os outros homens dizem, nós não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. Existem 2 falas completamente opostas, querido. Um que diz, é certo que venceremos, e outro que diz, é mais forte do que nós. O que vemos é que eles tinham uma visão muito pequena. Quando você vai na continuidade do texto, eles se viam como gafanhotos. Nossa, nós somos como insetos diante daqueles homens.
eles se viam como coitadinhos, como derrotados. E eu quero dizer para você que se você se vê como um coitadinho, um derrotado, você vai ser um derrotado. Se você se vê como um coitado, se você vive debaixo da coitadice, você sempre vai ser um coitado. Não é? Deus fala algo diferente a seu respeito, mas você pode assumir uma outra postura, uma outra posição. A murmuração nos afasta da conquista. A falta de fé naquilo que Deus já disse nos afasta da conquista. E querido, eu convido você realmente a se ver e a ver as pessoas ao seu redor, através dos olhos espirituais, através das promessas e não através das circunstâncias, como aqueles homens estavam olhando. Se veja e veja as pessoas ao seu redor, veja a sua família, veja o teu trabalho através dos olhos, através da realidade espiritual, através de uma palavra que existe sobre nós de céus abertos. Se veja através disso. A gente precisa mudar a nossa forma de se ver, de nos ver, a forma de falar. Nosso falar tem que começar a ser profético. Nosso falar tem que começar, a gente tem que começar a ser profético. A gente tem que começar a ser como Caleb. É certo que venceremos. As circunstâncias dizem outra coisa, no meu trabalho é outra coisa, a minha família parece que está se destruindo, mas é certo que eu vou vencer. Porque existe uma palavra do Senhor liberada, existe uma promessa. Você tem que deixar de falar, será que vai dar certo? Você tem que deixar de falar, eu não posso, não tem jeito, olha, para fulano não tem jeito, para mim não tem jeito. As palavras que destroem têm que sair dos seus lábios, querido. A gente tem que começar a trabalhar em cima da palavra que Deus nos liberou e sermos profetas do Senhor. Existe um testemunho lá da Coreia do Sul, igreja do pastor Paul Yong-cho, e me impactou. O testemunho é o seguinte: uma senhora um dia o procurou, e ele é o pastor da maior igreja do mundo. É uma igreja de mais de 1 milhão de pessoas. E ele foi procurado por uma senhora. Essa senhora chegou para ele e falou assim: pastor, eu estou desolada, eu estou entristecida por causa da minha filha. A minha filha, ela é uma adolescente ainda, mas ela se enveredou para o caminho da prostituição. Ela sai inclusive com os amigos do meu marido, do trabalho. Ela se vende, ela vende o corpo dela. Ela é uma desgraça para a nossa família. E você imagina isso na cultura oriental, o peso que tem. Ela é uma desgraça para a nossa família. É uma vergonha para nós. O pastor Paul Yong-cho falou para ela: puxa, mas você tem orado? Pastor, eu tenho orado muito, mas não adianta. O que eu faço? Ele chegou e falou assim: em primeiro lugar, você vai ter que mudar as tuas palavras em relação a essa moça, a tua filha. Vem aqui, vamos orar. E ele colocou ela ali, junto com ele de joelhos, vamos orar. E ele falou: você vai começar a ver a sua filha como uma mulher de Deus. Você vai começar a ver e enxergar a sua filha como uma mulher segundo o coração de Deus, como uma mulher dentro da igreja, sendo usada por Deus. E nós vamos começar a orar e profetizar, porque isso já é uma palavra liberada do Senhor para a sua vida e para a vida da sua filha. E ele começou a orar, e ele começou a declarar aquelas palavras de fé, e ele começou a profetizar. E ele falou: veja já a sua filha, veja a sua filha se casando com um homem de Deus, veja a sua filha liderando uma célula na igreja, veja a sua filha ministrando louvor na casa do Senhor, veja, você pode ver. Ela: eu posso, eu creio. Passado, não me lembro quanto tempo, mas foi dentro do mesmo mês, algumas semanas, essa menina, ela acorda num quarto de motel, e ela olha para o lado, o rapaz com quem ela tinha saído aquela noite está se trocando, está deixando ela.
e algo vem consumindo o coração dela. E ela começa naquele momento a chorar e se quebrantar e sentir saudade da mãe. E aí ela fala com ela mesma ali, ela fala, puxa vida, mas a minha mãe, ela não gosta de mim, ela não me quer mais, eu causei tanto desgosto para minha família, eu queria tanto o colo da minha mãe, eu queria tanto voltar para casa. E aí o que acontece é que ela pensa, ela fala, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá para a casa da minha mãe, dos meus pais, e se eles abrirem os braços para mim e me receberem, eu vou mudar de vida. Mas se eles não me receberem, se eles não quiserem saber de mim, se eles me atacarem, eu nunca mais apareço na vida deles. E quando ela volta para casa, quem está lá? A mãe, de braços abertos, a envolve num abraço, num beijo, e começa a chorar, parecida a parábola do filho pródigo. E ela começa a celebrar a volta daquela filha. Sabe por quê, querido? Porque antes ela já tinha enxergado quem aquela menina seria no mundo espiritual. E o resultado disso é que aquela menina se casou com um grande homem de Deus. Era uma líder de célula naquela igreja. E ministrava o louvor assim como foi profetizado naquele dia de oração. Fé, querido, é a certeza da esperança. É a certeza daquilo que já é realidade, já é verdade no mundo espiritual. Eu não sei sobre o que você tem vivido na sua família. Eu não sei como tem sido o seu relacionamento conjugal. Mas Deus te disse para você ser um profeta e começar a trazer a existência, materializar as realidades espirituais, começar a olhar para as pessoas ao seu redor, olhar para si mesmo, olhar para as situações de forma diferente. Se veja de forma diferente. Seja profético. Eu tenho falado para os jovens, tenho brincado, mas eu creio que quem fizer vai ser abençoado. Eu falo assim, quem quer casar? Né? E todos levantam a mão e tal. Eu falo assim, faz o seguinte, eu ouvi um testemunho, eu ouvi essa palavra e nunca mais esqueci. Uma moça, ela chegou em casa um dia e falou, puxa, eu quero um homem de Deus. Ela foi no shopping, comprou uma roupa do tamanho que ela queria do homem, assim, uma roupa bonita, imaginou ele lá, pôs atrás ali do guarda-roupa e começou a profetizar, dizia assim, enche, Senhor, enche. E eu tenho falado isso para os rapazes, para as meninas, faz isso, pega uma cartolina, desenha do jeito que você quer, põe lá e começa, Senhor, é assim que eu quero. Amém? Seja profético. Queridos, eu tenho conquistado muitas coisas em Deus por ser assim, por ser profético, por querer, por profetizar. Há 10 anos atrás eu andava na minha casa, quando meu casamento era destruído, e eu jogava óleo de unção para tudo que é lado, e começava a orar e profetizar a restauração do meu casamento, e hoje eu estou aqui. Profetize. Você, mulher que seu marido está longe, diz que não te quer mais, ou você tem um problema dentro do teu relacionamento, faz o seguinte, faz um bolo, leva uns 2 litros de óleo de unção, põe de ingrediente lá, faz o bolo, na hora que ele comer, ele vai falar assim, algo vai começar a mover dentro dele, não é dor de barriga não, querido, e não é dor de barriga, ele vai falar, nossa, que gosto celestial esse bolo. Faça loucuras. E Deus honra essas loucuras, essas coisas proféticas assim que nós fazemos. Por quê? Porque você tem que mudar a maneira de pensar. Por isso que as pessoas nos chamam de louco. Por isso que as pessoas nos chamam de doido. Esses dias atrás eu estava lá no trabalho, subindo no elevador. Eu vi uma senhora e Deus me incomodou. E tem muitos consultórios, eu comecei a entrevistar ela assim, não, a senhora vai aonde e tal? A senhora está com algum problema e tal? E eu falei assim para ela, eu posso orar pela senhora? Dentro do elevador. E eu comecei a orar por ela no elevador, querido. E eu comecei a liberar palavras do Senhor e tal, eu vi que ela se emocionou.
E eu vi que uma pessoa entrou no elevador assim e tal, e ficou meio constrangido. E é eles que têm que ficar constrangido, não eu. E a gente já começa a orar. Mais um pouquinho ali, querido, a gente podia fazer um culto ali, fazer ceia, tirar dízimo. Dentro do elevador, vem você também, vamos orar. Seja profético. Quando a gente caminha em fé, a gente passa a ter atitude. Eu quero ler com vocês um texto de Tiago 2. Tiago capítulo 2, versículo 18 e 19. Anteriormente, um pouquinho antes do versículo 18, diz que a fé sem obras ela é morta. E aí no versículo 18 começa dizendo assim: mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Se você acha, querido, que ter fé é crer, não é. A gente precisa crer, mas diz que crer, até os demônios creem e tremem diante do nosso Deus. Fé implica em muito mais do que crer. Fé implica em ir para o ponto. Fé implica em atitude, em ser profético. Fé implica em mudar a tua forma de pensar e olhar as pessoas ao seu redor. Fé é uma ação em obediência à palavra de Deus. Fé implica em atitude, porque eu creio. Fé é isso. E a gente precisa ter fé, querido. A gente pode orar muito tempo aqui pela cidade de São Paulo. Você pode orar pelos seus vizinhos e dizer que você crê. Isso é importante, precisa ser feito. Você tem que orar e interceder pela tua vizinhança. Mas se você nunca abrir uma célula na tua casa, como que seus vizinhos vão ser ganhos para Cristo? A fé, ela implica em uma ação e uma atitude. Eu tenho fé que os meus vizinhos vão se converter, mas o que você faz para isso acontecer? Existe uma palavra do Senhor liberada, céus abertos, mas o que você faz? Existe uma palavra do Senhor, céus abertos, sobre a sua vida profissional e financeira, mas você tem dizimado e ofertado na casa do Senhor? Você tem sido generoso? Você tem obedecido esses princípios? E querido, nós precisamos ter atitude. Profissionalmente, quando a gente não pactua com uma coisa errada, quando a gente não mente, quando a gente decide agir corretamente, mesmo diante da ameaça de perder o emprego, diante da ameaça de perder um bom negócio, bom entre aspas, porque você decide andar em santidade e confiar em Deus. Isso é fé. Isso é fé, você tem fé no Senhor, que o Senhor tem o melhor e Ele cuida de você, que você declina das ofertas desse mundo. A gente precisa ter a atitude, querido. Comece liderando uma célula. Aconteceu assim comigo. Quando eu comecei a liderar uma célula, parece que foi algo mágico, um negócio doido que aconteceu. Mas Deus começou a acrescentar, e a palavra de Deus que diz: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, foi uma realidade na minha vida. E Deus começou a acrescentar em todas as áreas da minha vida. Eu lembro que eu fui uma vez para a célula, eu não tinha dinheiro para ir para a célula. Você consegue imaginar isso? Eu lembro que aquele dia eu pedi uma carona para um amigo meu, ele me levou até a célula. E quando eu subi as escadas da casa para ministrar, era na casa de uma outra pessoa. Eu entrei antes no banheiro e chorava, e chorava, e chorava. Senhor, eu não tenho nem condição de ministrar, porque eu não tenho palavra nem para mim. E aquele dia eu lembro que a ministração foi tremenda, que Deus fez maravilhas naquela noite. Deus se derramou naquela noite, o Espírito Santo veio e inundou aquele lugar. E milagres começaram a acontecer nas nossas vidas como família. Eu quero só contar para vocês, essa semana eu e a pastora Renata, a gente foi visitar a avó de um jovem no hospital. E nós
quando fomos ao hospital, né? Eu sempre levo a Bíblia porque eu já percebi que a Bíblia é o documento de identidade do crente no hospital. Você chegou de Bíblia, o cara pergunta se é pastor, você tem as portas abertas, é um negócio fantástico. O juiz tem que parar, você é pastor? Não, você entra e tal, e faz, o negócio é tremendo. E aí eu fui, né, ali, e a gente entrou e começou a orar pela senhora. Rapidamente, querido, quando a gente viu, a gente já estava orando por um outro rapaz, já pediram para a gente orar por uma outra pessoa, e a gente estava orando por um rapaz, aí de repente um moço numa outra maca assim, me chama assim. E é interessante porque esse jovem, quando a pastora Renata entrou no hospital, disse que Deus chamou a atenção dela para aquele jovem. E nós fomos ali, eu fui falar com ele, o senhor é pastor? Eu falei, sou. Ele falou, eu estou cansado de viver a vida que eu levo. Eu não aguento mais. Eu preciso de Jesus. Você pode orar por mim? Eu falei, claro, querido. E nós oramos ali, e ali foi um tempo tremendo. E ali nós já demos ali o folheto da igreja, a Renata já deu o telefone dela, pedimos para ele ligar no dia seguinte, ele ligou. E para a glória de Deus, ele está aqui hoje, William. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por quê, querido? Ele está curado, liberto e salvo pela ação sobrenatural de uma fé exercida no hospital. A fé sem obras é morta. Não adianta só eu dizer que creio, eu tenho que agir. E Deus, diante de uma palavra de céus abertos, querido, nós temos que começar a agir. Começar a agir na nossa família, começar a agir no nosso trabalho, começar a agir, começar a ser profético, sim. Querido, nós prestaremos conta ao Senhor não apenas por aquilo que fazemos de errado, mas por aquilo que não fazemos. O tempo conspira contra mim. Mas eu já estou terminando. Queridos, quando a gente vai ali para Números, e você vai lendo tudo que aconteceu ali, aqueles 10 espias e contaminaram todo o povo, eles conseguiram só enxergar as dificuldades, as lutas, os problemas, as circunstâncias ali. Eles não enxergavam aquilo que era a palavra de Deus liberada, a promessa de Deus. E só Josué e Caleb, se você for olhar toda a história, você vai ver que conquistaram, que desfrutaram do melhor do Senhor e que adentraram aquela terra prometida. Eu quero ler com você rapidamente, Números 14, 11 e 12, versículo 11 e 12. Diz assim: E o Senhor disse a Moisés, diante de toda a incredulidade daqueles homens: Até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Olha o que Deus fala. Interessante porque você vai mais à frente no versículo 22, diz: Nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Olha que coisa forte e tremenda, querido. A falta de fé, Deus toma como desprezo. A falta de fé é quando nós não temos fé nas palavras que o Senhor tem derramado sobre nós. Ele diz que Ele toma como pouco caso. Por que esse povo está fazendo pouco caso de mim? Se eu já afirmei, se eu, Deus Todo-Poderoso, disse, se eu já realizei grandes coisas e eles viram. Você entende a importância da fé na caminhada cristã?
Queridos, aqueles homens, eles queriam as coisas do jeito mais fácil. Eles não queriam as coisas do jeito que Deus tinha, que era o melhor para eles. A palavra de Deus diz que, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus, ele é galardoador, ele é presenteador, ele recompensa aqueles que o buscam, aqueles que exercem fé, aqueles que depositam fé nele, aqueles que creem nele. E o último princípio, querido, que nós precisamos entender é que quando nós caminhamos em fé, nós precisamos crer que Deus é grande. Diga isso para a pessoa do seu lado, fala: Deus é grande. Fala assim: Deus é gigantesco. Deus, ele é enorme, querido, ele é grande, ele é poderoso. Eu estava viajando, no final de ano, e aí teve um momento que a gente saiu para pescaria, à noite, de madrugada. Foi um tempo muito especial. Eu me lembro que aquela noite a lua estava fantástica, um mar calmo. E a luz do luar refletia assim no mar de uma forma tremenda. E ali eu tive mais um pouco da revelação da grandeza de Deus. É interessante porque basta você olhar para o céu uma noite escura. Você vai ver as estrelas, você vai ver a criação de Deus e você vai ver o quão Deus é tremendo e maravilhoso. A palavra de Deus diz em Salmo 19:1: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. E depois daquela noite, eu saí, fui para casa e eu comecei a fazer uma pesquisa, porque Deus começou a falar comigo. E eu falei: puxa, eu quero saber o quanto Deus é grande. Quanto será que Deus é grande? E eu comecei a fazer uma pesquisa na internet. Eu vi até um pastor ministrando sobre esse tema, sobre a grandeza de Deus. E é importante, querido, a gente crer que o nosso Deus, ele é todo poderoso. Basta a gente olhar para os céus, As estrelas, elas estão gritando nos céus, que Deus é grande, que Deus é todo poderoso. As estrelas são como um grande letreiro nos céus, declarando a glória de Deus dia após dia, noite após noite. E eu comecei a olhar para a palavra de Deus e olhar para essa pesquisa que eu fiz. E eu fui para Gênesis e a palavra de Deus diz lá em Gênesis que Deus criou tudo simplesmente por uma palavra liberada dele. Deus disse assim: haja luz. E o que foi que aconteceu? Houve luz. Claro, Deus falou, aconteceu. Queridos, você sabe qual é a velocidade da luz? E eu fui olhar, fui atrás. Quando Deus falou haja luz, da boca do Senhor, a luz brotou a mais de 300 mil quilômetros por segundo. Sabe o que significa isso? Se você pudesse viajar nessa velocidade, sair daqui, pegar um avião e dar 7 voltas em torno do planeta Terra em 1 segundo. Essa é a velocidade da luz. E quando Deus diz haja luz, o que aconteceu? Imagina uma grande explosão. Por isso que alguns cientistas falam de explosão. É verdade, viu, querido? Porque houve algo tremendo. Eu creio que a luz veio à tona. E quando a gente vai mais a fundo, a gente vai entendendo o tamanho de Deus. Quando você vai pesquisando, querido, a grandiosidade de Deus, você fica chocado. Você sabia que o Sol, ele é como um grão de areia comparado, nós vivemos dentro dessa galáxia, O universo é formado por várias galáxias e a nossa galáxia, onde nós estamos, o Sol é como um grão de areia diante do continente americano. É como se a galáxia fosse o continente americano e o Sol fosse um grão de areia. Você consegue imaginar isso? Se o Sol é um grão de areia, a Terra é uma bactéria microscópica. E se a Terra é uma bactéria microscópica, eu e você somos o quê? Querido, nada.
Eu vi um outro relato, diz que apenas na nossa galáxia existem bilhões e bilhões de estrelas. E se eu e você começássemos a contar cada estrela a cada 1 segundo, uma estrela por segundo, nós demoraríamos 8.000 anos para contar todas as estrelas da nossa galáxia. E a palavra de Deus diz que Deus conhece todas as estrelas pelo nome. Você consegue mensurar a grandeza de Deus? O tamanho desse nosso Deus? E talvez quando você pensa no quão pequeno você é, você fala assim: puxa, Marcos, você está querendo me fazer sentir pequeno, né? E eu quero, na realidade, mostrar que você é pequeno. Eu não quero fazer você sentir, eu quero que você tenha convicção de que você é pequeno. Pô, mas você acabou de ministrar para a gente não pode se ver como um gafanhoto, querido. A gente não pode ser conduzido pelas circunstâncias e de acordo com aquilo que nós somos, mas Deus tem uma palavra diferente a nosso respeito. Nós somos o que somos não por conta de nós, mas por conta dEle. Por causa da grandeza dEle. Porque embora a gente sendo minúsculo, a gente é conhecido, a gente é prezado, a gente é amado pelo Rei dos Reis. Pelo Senhor dos Senhores. E se a palavra de Deus criou os céus e a terra, e a palavra de Deus está brotando nessa noite, ao longo desse ano, a seu respeito, a respeito da sua vida, da sua família, está brotando, a palavra de Deus foi liberada a seu respeito. É uma verdade já no mundo espiritual, querido, e você precisa tomar posse dessa palavra. Você precisa crer que Ele é grande, que Ele é infinito em poder. Que se Deus falou, diz que os demônios tremem diante do Senhor. Ele prometeu, Ele disse que nós temos céus abertos sobre nós. Ele disse. Eu quero te convidar, querido, a se colocar em pé. Diante de bilhões e bilhões de estrelas, diz que Deus conhece cada uma pelo nome, diz que elas comparecem diante do Senhor, diante da grandeza e da soberania dEle. E eu quero dizer para você, querido, que Deus conhece o seu nome, Ele conhece a particularidade do seu coração. Assim como Ele conhece as estrelas, assim como Ele conhece tudo, Ele é dono de tudo. Ele conhece aquilo que você tem vivido, Ele conhece o mais profundo. Ele é um Deus que sonda corações, Ele te conhece melhor do que você mesmo. Ele sabe a dificuldade que você tem vivido, Ele sabe o problema que você tem vivido. E Ele está liberando, Ele nessa noite já liberou, Ele está dizendo para você que você é alguém abençoado. Ele está dizendo para você que está sendo liberado sobre você algo melhor, tempos melhores, obras maiores através da sua vida e na sua vida. Deus tem céus abertos para você, querido, nessa noite, ao longo desse ano. Mas você precisa se colocar debaixo dessa palavra de fé. E você precisa começar a profetizar. Você precisa trazer à existência essas realidades espirituais, mesmo diante do que você tem vivido ainda hoje. Eu não sei o que você tem vivido, não sei qual é o tamanho do gigante. Talvez você tenha vivido coisas impossíveis. Você está vendo cidades fortificadas, gigantes, doenças. Talvez você diga: eu não tenho recursos. Marcos, o emprego não aparece. O tempo está passando e nada está acontecendo. Minha família não quer saber de Deus. Meu esposo não quer saber de Deus. Nós estamos separados, mas Deus tem uma palavra para a sua vida. E quando sai da boca de Deus, quando flui da boca de Deus, não existe nada que possa impedir, querido. É realidade, é verdade. Existe isso sobre a sua vida. A palavra de Deus traz tudo à existência. E o inimigo não pode te tocar. Eu não sei, talvez você está aqui pela primeira vez ou mais, você nunca entregou a sua vida para Cristo. Você nunca entregou o controle da sua vida para esse Deus santo, incomparável. Você nunca fez isso.
Mas hoje você tem a oportunidade de se permitir ser guiado por esse Deus que te ama, que te envolve e que cuida. E eu quero perguntar se existe alguém aqui nessa noite, você quer entregar a sua vida para Jesus, você nunca fez. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Existe mais alguém? Aleluia. Deus abençoe. Eu vou pedir para essas pessoas virem à frente. Aleluia. Essas pessoas virem aqui à frente. Amém. Queridos, nós servimos um Deus grande. E o nosso Deus, mesmo sendo tão grande, um dia Ele decidiu assumir uma forma humana e morrer crucificado numa cruz. A palavra de Deus diz que Jesus, tudo foi feito por meio de Jesus. Por meio dele todas as coisas foram criadas. Foi através de Jesus Cristo. Ele é esse Deus grande criador. E Ele ama cada um de nós, querido. Amém, amém, amém. Nós queremos orar com vocês, amém? Eu convido vocês a abrirem as suas mãos e repetirem essa oração que eu vou fazer, se vocês realmente concordarem, tá bom? Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu te entrego a minha vida, eu te entrego o controle da minha vida. Senhor, eu me arrependo por ter vivido tanto tempo longe do Senhor, mas eu peço, Senhor, que o Senhor venha governar a minha vida, venha dirigir a minha vida. E eu declaro que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador, em nome de Jesus. Amém, querido. Deus abençoe.